De novo, boa tarde. Agradeço a compreensão de vocês pela minha ausência quando eu cheguei bastante enjoado na viagem, muitas curvas, etc. Então eu estava ali me refazendo e a harmonização musical parece que acelerou o processo do refazimento. Parece um passe de mágica, né? Gostaria de agradecer o carinhoso acolhimento de vocês, agradecer ao Whindersson pela 13ª vez hoje, pela articulação em ter organizado esses estudos e palestras junto às casas espíritas. Agradecer ao meu companheiro Robson. Eu costumo falar que a gente não se conheceu alguns dias atrás, a gente se reencontrou nessa encarnação, né? Eu, Robson, Whindersson, Sandra e companhia, da afinidade de pensamentos. E o tema da tarde de hoje, os mecanismos do livre-arbítrio. Hoje é um daqueles estudos que será necessário destruir para reconstruir. Destruir conceitos para depois reconstruir um conceito mais judicioso, mais lúcido e mais conforme a sã razão. O entendimento que nós iremos adquirir hoje acerca de livre-arbítrio, ele se assemelha ao entendimento da espiritualidade superior, mas precisamos encadear raciocínio, né? Para que nós não confundamos livre-arbítrio com fatalidade ou fatalismo. É bom logo no início do estudo nós deixarmos de lado o que é fatalidade e o que é fatalismo, através do entendimento de fatalidade e fatalismo. Tem muita gente que confunde livre-arbítrio com fatalidade e com fatalismo. Fatalismo, ele é filho predileto da doutrina nihilista, onde infelizmente muitas pessoas estão submetidas a ela, porque o fatalismo fala que tudo, absolutamente tudo, já está escrito. Nada pode ser modificado por nós. Isso é o fatalismo. Então somos mero fantoches e seremos mero fantoches, desde quando nascemos até o dia de desencarnar. Isso aí é fatalismo. E é um pensamento muito perigoso, né? Achar que tudo, absolutamente tudo que acontece já estava destinado a acontecer. E a gente não pode mudar de nenhuma forma o que há de vir, o que virá a acontecer. Então isso aí meio que cai por terra qualquer ideia de mérito, de responsabilidade, de culpa. Não existe. Se tudo é escrito, né? Já está escrito que eu vou matar, já está escrito que eu vou roubar, já está escrito que eu não vou matar, que eu não vou roubar. Então não existe mérito de culpa se está tudo escrito. Não tem nem lógica isso, não tem nem como a gente abordar no campo da razão a questão do fatalismo. Fatalidade. Fatalidade é aquilo que está no campo da ciência, é um axioma já abordado pelos diversos campos científicos e é inquestionável. Fatalidade é o que de fato vai acontecer. Você pega essa garrafa de água aqui e soltar, como a gente sabe que uma das 4 forças do universo é a força gravitacional, eu sei, por conta disso, que essa garrafa, seguindo esse axioma, vai cair. Porque uma das 4 forças que existem é a força da gravidade, né? Então isso é uma fatalidade. Se eu soltar essa garrafa, ela cai. Outra fatalidade. Todos nós, independentemente do grau evolutivo que se encontra hoje, será um dia espírito puro. É uma fatalidade? Hitler será espírito puro um dia. É uma fatalidade? É uma fatalidade. É uma fatalidade. Não importa quanto tempo, 1 trilhão de anos. É uma fatalidade. Deus não nos criou perfeitos. Deus nos criou perfectíveis, né? Deus criou algum espírito que vai ficar estacionado, parado, moralmente? Não. Então, isso é fatalidade. Lei de causa e efeito é uma fatalidade? Pagar a dívida perante um banco divino é uma fatalidade? Fica melhor assim, né? Que lei de causa e efeito. Quando fala de lei de causa e efeito, na mesma hora já vem na nossa mente: lei está ali, ó, olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, blá blá blá, né? Então é melhor a gente falar pagar dívida perante a nossa própria consciência ou perante o banco divino, que é a mesma coisa. É uma fatalidade? As dívidas que são geradas perante a consciência ou perante o banco divino serão pagas. É uma fatalidade, não tem como escapar disso. Ninguém ficará estacionado ad eterno. Outra fatalidade.
fatalidade. Então, fatalidade é o que há de acontecer, né? Agora, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu acho que, sei lá, 99% da população da Terra tem uma interpretação equivocada. Como nós, espíritas, herdamos conceitos, entendimentos, costumes das religiões pelas quais nós passamos, mesmo que já tenhamos nascido em berço espírita, a gente herdou espiritualmente, concorda? O entendimento, isso é cultural, isso está tão enraizado, impregnado na nossa estrutura psíquica, esse modo de pensar em relação ao livre-arbítrio, quanto no modelo cultural que é apresentado acerca de livre-arbítrio. Vamos a um exemplo. Cheguei em casa, eu não aprovei com a conduta da minha esposa e eu agi com agressividade verbal. Quando eu gritei, quando eu xinguei minha esposa, nesse exemplo que eu estou dando, eu fiz isso por conta do meu livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim? Livre-arbítrio? Ok. Na briga de trânsito, a pessoa desceu do carro e bateu no outro motorista. A pessoa que bateu no outro motorista, ele o fez por conta do livre-arbítrio dele? Sim ou não? Sim, né? Vamos lá, mais exemplo. A pessoa que puxou o gatilho e atirou na outra pessoa, ela o fez por conta do livre-arbítrio dela? A pessoa que atirou. A pessoa que puxou o gatilho fez por causa do seu livre-arbítrio? Sim, né? Ok. A pessoa que estuprou por causa do livre-arbítrio? Sim ou não? Quando a gente aumenta a hedionda do crime, o nosso espírito de apedrejador começa a ser mais assertivo, mais afirmativo, né? Você percebeu? Porque quando são erros que a gente comete, quando você mente, você fez por causa do seu livre-arbítrio? Sim. Quando matou um assassino puxa o gatilho? Sim, com certeza. A gente já se apressa, porque a gente não mata mais, né? Já matamos muitos, mas hoje não. Então, quando é o outro, a gente se apressa, a gente tem mais convicção. Foi livre-arbítrio. Quando é a gente, foi livre-arbítrio. Não é assim? Mas você percebeu que a resposta de todo mundo foi livre-arbítrio. Não importa se é do erro que nós ainda somos capazes de cometer, ou se é de um erro que a gente não comete mais, mas o coleguinha ainda comete, porque está no prézinho ainda da escola. Mas todo mundo tem o mesmo entendimento, né? Você lembra que eu falei, a primeira coisa que eu falei depois que eu dei boa tarde? Que a gente vai destruir, desconstruir para depois construir. Todos os exemplos que eu dei aqui agora, nenhum com letras maiúsculas trata-se de livre-arbítrio. Você fala, é doido. Você lembra que eu falei que 99% da população brasileira interpreta isso como livre-arbítrio? Um dia, não interpretado dessa forma, porque a gente evolui no entendimento. Um dia a gente vai nivelar o nosso entendimento em relação a tudo com o entendimento da espiritualidade superior, com a estrutura da vida maior, isso é natural. Um dos entendimentos que precisa ser urgentemente nivelado, até para controlar o ímpeto do apedrejamento, é do livre-arbítrio. Porque se a gente não entender livre-arbítrio, a gente já tem um ímpeto do fariseu que apedreja. A gente tem uma dificuldade enorme de abrir mão da pedra, deixar a pedra cair no chão. Se a gente não remodelar, não ressignificar esse entendimento, eu não falaria nem ressignificar, porque parece que é algo sutil. É destruir para construir mesmo, porque não é nada sutil a mudança de entendimento acerca de livre-arbítrio. E sabe por quê que a gente tem esse entendimento mega, hiper equivocado acerca de livre-arbítrio? Por conta da dificuldade que temos de fitar todos os acontecimentos com os olhos do Espírito. Nós somos criaturas em processo de despertar espiritual, nós não somos criaturas despertas. Agora, com 2000 anos de atraso, é que a gente está dando ouvido ao apelo que Paulo fez na segunda carta de Timóteo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Ele não está falando que Jesus vai vir de novo, depois que eu despertar, vai sentar na minha frente numa cadeira e vai me esclarecer. Ele não está falando isso. Ele está falando que depois que eu despertar, enxergar os acontecimentos com os olhos do Espírito, eu vou ler Jesus, ver Jesus de forma diferente.
Eu não falei o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é Jesus. Eu falei ler Jesus, ver Jesus. Agora ouvi Paulo de novo. Desperta do que dorme, se levanta-te dentre os mortos, que o Cristo, ou que o Evangelho, que é sinônimo, te esclarecerá. Aí eu vou enxergar de outro modo, do modo que os espíritos superiores já enxergam. Percebeu? Só que nós somos criaturas, quando eu falo nós, estamos aqui no salão, não a humanidade inteira. Estamos em processo de despertar espiritual. Quem aqui acredita que é um espírito imortal? Todo mundo, né? Todo mundo acredita que é um espírito imortal. Mas quem tem plena convicção que é? Porque quem crê pode descrer um dia. Concorda? O homem acreditou que a Terra era o centro do universo durante muito tempo e foi obrigado a descrer para não se passar por ridículo. Convicção diferente. Eu acredito, porque eu vi palestra, participo de estudo e eu acredito. Agora, poucos têm convicção. Até os que acham que têm. Quer ver um exemplo? Você olha para o espelho, o que você enxerga? Você? Mas como? Se você é invisível. Eu não perguntei se você enxerga seu carro, seu veículo carnal. Então, quando você olha para o espelho, você enxerga você? Não. Você enxerga quem? O que? Melhor dizendo, né? Quem reflete a pessoa. Corpo é objeto. Quando você olha para o espelho, o que você enxerga? O corpo. Um pedaço de carne, nada mais do que isso. Correto? Correto? Vocês estão me vendo? Sim ou não? Sim. Você viu como é fácil cair na pegadinha do Faustão? A gente não tem convicção que é espírito imortal. Eu acabei de explicar. Eu perguntei, vocês estão me vendo? Não. Não, porque eu sou o quê? Invisível. Agora eu vou refazer a pergunta. Porque eu estou me comunicando com o espírito imortal que somos. É um exercício que tem que fazer, para poder compreender o mecanismo do livre-arbítrio. Vocês estão vendo o meu veículo carnal? Sim. Sim. Agora, me vendo, eu sou invisível. Nós temos forma definida? Sim ou não? Sim. Nós não. Assim, aos outros. Temos? Qual é a forma que nós temos? Personalidade. Forma. Forma. Estou falando de aritmética. Nós temos forma definida. Temos? Eu não estou falando do corpo. Não? Nós. Quando eu falo nós, me refiro a quem? Espírito. Então, peraí. Vamos dar origem. Livro de Gênesis. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é ser humano? Não. Nós temos plenitude de conhecimento acerca de Deus? Não. Sabemos o que é Deus em sua plenitude? Não. Mas nós já temos ideia do que Deus não é? Que já é um grande avanço da sensatez? Sim. Deus não é ser humano. Deus tem matéria? Não. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós temos matéria? Não. Raciocínio lógico. Deus é visível? Não. Não. Não estou falando do ponto de vista poético. Não. Deus está em tudo. Deus é uma árvore. Deus é um pássaro. Estou falando disso não, gente. Estou falando do ponto de vista científico. Deus é visível? Não. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos visíveis? Também não. Deus é tangível? Você consegue tocar Deus? Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, alguém consegue nos tocar? Aí a pessoa tem que responder, sabe por quê? Porque a pessoa está se confundindo com o carro. Ela está imaginando que ela é o corpo. E eu vou refazer a pergunta. Se Deus é intangível e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, alguém consegue nos tocar? Não. Alguém consegue tocar o quê? Meu veículo carnal. Você já viu alguém falando? Meu espírito? Já muito. Meu espírito? Pensa, Muita gente. Tá muito. não fica parecendo que é o carro falando do motorista? O carro parou de frente para o Brasil. Meu espírito foi sacadinho. O carro fala? Como é que fala meu espírito? Isso aí, sabe por que a pessoa fala? Porque ela se enxerga como carne. Mesmo espírita, que fala que tem convicção que é um espírito imortal. Então você viu o quanto que a gente tem que trabalhar? Eu estou falando só em relação a nós. E nem falei dos acontecimentos. Quando alguém entra aqui, bota a arma na minha cabeça, passa o celular, iPhone 17, que eu comprei semana passada, e ele leva. Vem na minha cabeça do Cristiano, na mesma hora. Obrigado, Deus. Não obrigado por ele não ter atirado. Obrigado pelo isso que eu estou passando, que eu acabei de pagar uma dívida, porque na vida passada eu roubei muitos iPhones. Eu agradeço, beleza. É normal isso?
espírita que vai no ESD, que vai de palestra, pensa dessa forma. Pensamento muito enraizado no agora, no niilismo, no fatalismo, inclusive. Ele vai no ESD, sabe que tudo que acontece, principalmente as coisas ruins, são bênçãos. Ele leu no Evangelho segundo o Espiritismo que Joana de Anjos escreveu, Joana nessa ocasião se identificando com o Espírito amigo, que a bênção é uma dor que Deus dá aos seus eleitos. Ela estudou, viu essa parte, passou o marca-texto amarelo. Aí o médico dá a notícia: você está com câncer. E a pessoa: por que eu? Tem tanto bandido por aí, por que eu? Aí vai ver Joana: a dor é uma bênção. Ela não falou maldição, ela falou bênção. Pagamento de dívida, oportunidade de pagar dívidas pesadas perante o banco divino. Você percebeu? A pessoa é convicta que é um espírito imortal, mas na hora dos acontecimentos do dia a dia, age como se fosse uma porta, como se fosse um bicho. Que um leão age assim, tudo bem, orangotango. Agora a gente, no estado de consciência que a gente alcançou, estudioso da doutrina espírita, estudioso de Joana, imagina a nossa interpretação em relação ao livre-arbítrio. Totalmente contorcida, deturpada, equivocada. Eu fiz essa introdução toda só para você ter ideia de como é comum a gente se equivocar em relação a muitos entendimentos. O livre-arbítrio é um deles. A gente se equivoca em relação a muitos entendimentos. Como seria mais fácil se a gente já realmente tivesse convicção que somos espíritos imortais? Olhar no espelho e ver: é meu carro. Como é que você está? Aí a pessoa responder: eu estou ótimo, o meu corpo está com problema no rim e no coração. Responder já naturalmente assim, como o espírito deve responder. Não falei espírita, falei espírito deve responder. Como é que você está? Eu estou bem, estou resignado. Às vezes o meu ânimo se altera por conta das doenças do meu corpo orgânico. Porque esse câncer que eu estou sentindo aqui, às vezes altera meu ânimo. Mas eu, espírito, estou bem. Tentando me manter resignado e de bom ânimo. Apesar do meu carro não estar tão bem assim. O médico falou que eu morro semana que vem. Ou melhor, o médico falou que o meu corpo morre semana que vem. Porque eu sou imortal. Só que para a pessoa responder assim o tempo todo, ela tem que o quê? Se vigiar. Se policiar, não se vigiar. Correto? Quando eu for responder: eu sou espírito imortal. Então qual é a resposta que eu devo dar? De tanto ela se policiar e dar a resposta da forma como um espírito encarnado deveria responder, um dia, com o passar das encarnações, ele vai responder como espírito. Né? O desafio de estar no mundo sem ser do mundo é o maior desafio que o ser humano, no nosso degrau evolutivo, encontra. O desafio de estar no mundo sem ser do mundo é o maior desafio que o ser humano, nesse degrau evolutivo, se encontra. Não é fácil, é fácil. Ainda mais que vem a amnésia. A gente reencarna. Implora a Deus antes de reencarnar. Todas as dores que a gente enfrentou, a gente não pediu a Deus, a gente foi de joelho e implorou a Deus para a gente ter. Porque a gente não conseguia descansar a nossa consciência, nossa mente no plano espiritual. A gente sofria de dor moral. Cristiano, onde é que está escrito isso? Na segunda parte do livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Como é? Que são as 3 etapas da corrigida do erro. Primeira, arrependimento. Segunda, expiação. Não é assim? A gente aprende no prezinho da doutrina espírita, lembra? Aí quando chega na hora de pagar a dívida, que a gente implorou a Deus o câncer, a gente implorou a Deus a dificuldade financeira, depender dos outros para sobreviver, a gente implorou, a gente não pediu não, a gente implorou. Olha como que isso é diferente do que a gente tem aprendido nas catequeses da Bíblia. Não é diferente? Bastante diferente. Então o que a gente tem que fazer a partir de agora? Ressignificar. A gente está na doutrina espírita. Talvez a primeira vez que a gente é espírita nessa encarnação. Só que a gente está tentando quebrar um paradigma milenar. Porque quantas encarnações a gente aprendeu diferente? Concorda? Sem falar que a gente ainda está muito apegado às sensações sutis da matéria. E que isso dificulta bastante o processo de ressignificar. Né? Então a gente precisa ressignificar livre-arbítrio. A maioria das pessoas aqui, se não de forma unânime, respondeu que toda vez que alguém puxa o gatilho, que estupra, que mente, que rouba,
Você percebeu que os exemplos que eu dei sempre foram coisas erradas? Eu não falei nada de coisa certa? Não foi coincidência, não, foi proposital. Todo mundo respondeu o quê? É livre-arbítrio. Sendo que nunca foi livre-arbítrio. Não foi. E a gente vai entender isso a partir de agora. Mas ficaria muito mais fácil se a gente tentasse, fizesse o esforço de raciocinar com o espírito imortal. De criatura realmente em estado avançado de despertar, e não em estado inicial de despertar. Senão fica realmente difícil de compreender livre-arbítrio. Ok. Toda vez que eu cometo um erro, uma infração à lei de Deus, uma luzinha aqui se acende, chamada culpa. Vamos fazer uma brincadeira, culpa, ok? É possível, cientificamente, tecnicamente, apagar a luzinha culpa na mesma encarnação do equívoco? É possível? Tem como apagar a luzinha culpa na mesma encarnação em que a gente cometeu erro? Tem. Tem. Como? Fazendo bem. E tem outra forma? O Windows respondeu, o pessoal ouviu atrás? Praticando o bem. Por quê? Onde está escrito isso no Evangelho? Segunda carta de Pedro, segunda epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Se do momento que eu cometi o mal, acendeu uma luzinha aqui chamada culpa, o que vai fazer a gente sofrer não é a luz, não é a culpa. Sabe o que faz a gente sofrer? A intensidade da culpa, que é diferente da culpa em si. Eu vou entrar muito aqui no mérito, porque amanhã, que é a última palestra, eu vou falar muito sobre culpa, para quem for assistir. Mas a intensidade da culpa é que machuca. E quando a gente desencarna, essa culpa se converte em dor moral. Todos os espíritos do universo, não só da Terra, quando estão no plano espiritual, se a luzinha culpa ainda estava acesa quando desencarnou, essa culpa virou dor moral. Dor moral muito forte, inferno muito grande. Aí o inferno não é alegoria, tá? Do ponto de vista alegórico. Inclusive hoje a gente vai fazer uma palestra sobre céu e inferno na visão espírita. A gente vai explicar direitinho o que é céu, diabo, anjo. Então, tá. Dor moral muito fraquinha, inferno pequenininho. Né? Dor moral nenhuma. A pessoa está no céu, do ponto de vista alegórico, fantasioso. Certinho? Geralmente a gente desencarna e nós temos dor moral. Porque se a gente não tivesse nenhuma dor moral, quer dizer que a gente não teve o quê? Equívoco. Se a gente não teve equívoco, o que a gente está fazendo na Terra? Num mundo atrasado com a Terra? A gente teria que estar pelo menos num mundo ditoso para frente, não na Terra. Né? Então, geralmente a gente desencarna e tem dor moral no plano espiritual. E como que eu vou resolver isso? A intensidade dessa dor, ela guarda relação direta com o equívoco que eu cometi? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. A intensidade da dor que eu estou sentindo no plano moral, ela guarda relação direta com a natureza do crime cometido? Com a quantidade de vezes que eu cometi o crime? Com a gravidade do erro? Sim ou não? Não. Então ela guarda relação com o quê? O que define a intensidade da dor moral? A minha evolução, o meu autoconhecimento. Exatamente. Como que Joana de Ângeles fala isso? No livro Homem Integral. Quando fala Joana de Ângeles, todo mundo sabe quem é Joana de Ângeles, né? Como é que ela fala isso no livro Homem Integral? Ela fala assim, ela faz uma pergunta que ela mesma responde. Qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? A pessoa vai responder, evoluir. Só que evoluir serve para todo mundo, concorda? Até para o animal. Ela foi específica. Qual é o papel da reencarnação para o homem na Terra? E ela responde, o assenhoramento da nossa própria existência. Quanto mais a gente reencarna, mais nós nos assenhoramos acerca de nós mesmos como espírito. Mas discernimento entre o certo e o errado, a gente adquire. Então, se a pessoa, na hora que cometeu um erro, ela já se assenhorou muito da sua própria existência, ela vai sofrer muito, muito. Então, a intensidade do moral guarda relação direta com quanto que a pessoa se assenhorou de si mesmo quando cometeu o erro, e não com a gravidade do erro em si. Deu para entender? Ok. Aí a pessoa está no mundo espiritual, sofrendo de dor moral, ela não vai conseguir nem repousar os olhos, ela vai fechar o olho, ela já vai ouvir o grito do irmãozinho dela que ela feriu. E ela vai ficar vários anos assim, 50 anos, 200 anos, até a próxima reencarnação. Então não é um dia sofrendo com aquele grito na mente. Ai, socorro, meu braço, meu olho.
200 anos sofrendo. Até que a gente vai ficar de joelho, antes da reencarnação, obviamente, vai implorar a Deus para sofrer o que fizemos, o outro sofrer. Ok. Deus geralmente não concede tudo que a gente pede. Imagina aí o capataz. Sabe o que é capataz? Era uma profissão antigamente que fiscalizava os escravos. Sei. Lembra? Na fazenda, né? Na fazenda. Aí o que ele fazia? O capataz. Quando o escravo fugia, ele capturava e estava chibotado. Se o escravo era renitente, era teimoso, quebrava as pernas. Aí quero ver fugir. Só não matava porque ele era um bom reprodutor de escravos, sexualmente falando. Mas quebrava as pernas para não fugir mais. Ou cegava os olhos. Uns quebravam a perna, outros cegavam os olhos. Quero ver, foge agora. Era assim, era comum, inclusive. Natural. Abusar sexualmente da esposa do escravo necessário, normal. Aí a pessoa desencarnou. Vem aquele peso terrível na consciência. Aí ele implora para na próxima encarnação sofrer um acidente, ter os ossos quebrados, sentir a dor do osso quebrado, depois outro acidente para poder ter os olhos furados, depois ser preso injustamente, depois ser abusado sexualmente na prisão, tudo na mesma encarnação, porque ele fez isso com todo mundo. Deus vai conceder? Não, a gente concederia, né? Porque a gente é criatura atrasada, né? Vingativa, punitiva, grosso, apedrejador. Deus. Se o que a gente está pedindo pode causar um suicídio, ou seja, eu vou me matar porque eu não estou suportando o peso, Deus não concede. Deus faz uma proposta. Eu vou dividir a sua dívida em 100 parcelas. Você vai pagar uma parcela até centésimo. Deus é infinitamente misericordioso, porque ele fala, se você pagar primeiro com a prática do bem, isso está registrado em Lucas, se você pagar primeiro com a prática do bem, eu perdoo as outras 99. Um amor cobre uma multidão de pecados, lembra? Só que geralmente a gente não consegue fazer isso. A gente reencarna, vem esquecimento, a gente se entrega aos nossos maus pentores e a gente esquece da excelente proposta do gerente do banco. Paga primeiro com a prática do bem, que aí você não vai precisar nascer com glaucoma, você não vai precisar andar de cadeira de roda. A gente esquece da proposta e não paga com a prática do bem. A gente continua sendo pessoa egoísta, blá blá blá. Mas a proposta está lá. Aí Deus fala, você concorda? E eu, concordo. Posso mandar redigir o contrato reencarnatório? Pode. Beleza. Redige o contrato. Eu vou sofrer um acidente, vou quebrar o pé, vou ficar de bengala. Eu tinha pedido para ficar de cadeira de roda, ou tetraplégico do pescoço para baixo sem morrer, mas eu sabia que eu não ia aguentar, que eu ia me matar. Então, eu sofri um acidente, vai cair em cima do muro, vai quebrar o pé, vai bengala. O resto da sua encarnação, na outra encarnação é igual, a mesma coisa, durante 100 encarnações. Vai ter um problema de visão grave, você vai ter que usar óculos de fundo de garrafa. Mas não vai ficar sério. Na outra encarnação, a mesma coisa. Né? Mas se você pagar com bem, só nessa encarnação você passa por isso. Proposta boa, né? Eu esqueço. Quando eu chego, sabe por que eu acho que eu não vou conseguir cumprir? Porque na hora de reencarnar, eu vou falar, proposta maravilhosa. Está no contrato lá. A cláusula da expiação. Botei o acidente de carro, vou quebrar os pés, vou dar de bengala. Só que essa cláusula, presta atenção, que essa parte é importante para compreender livre-arbítrio. Essa cláusula é cláusula de exceção. Porque Deus não quer que ninguém sofra, nem Hitler, nem o estuprador, nem o assassino, ninguém. Dá para imaginar que Deus quer que alguém sofra? Então ele não poderia criar sua lei baseado nisso. E Deus não quer. Qual é a cláusula principal? A cláusula pétrea, que está em todo o contrato reencarnatório. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso vale para quem? Para todas as criaturas, da mais atrasada à mais adiantada. Que Deus não trata nem um filho diferente. Todos. Entendeu? Aí vem um assassino que matou 50 na encarnação passada, pediu para sofrer, pediu para passar por Deus, vou te conceder isso aqui de sofrimento. Só que isso aqui vai ser cláusula de exceção. Por quê? Porque se você praticar o bem desde bebezinho, desde quando nasceu, até o dia da cobrança da dívida, até o dia do acidente do carro, até o dia que você cai em cima do muro, aí Chico Xavier falou o quê? Quando chega o cobrador para cobrar a dívida, manda a providência divina que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Era hoje o acidente do carro, mas você está sendo um bom pai, você está sendo um bom
um companheiro de trabalho, um colega de trabalho, um vizinho. Hã? Então, vamos suspender. No dia que você deixar de ser um bom vizinho, um bom pai, um bom companheiro, aí sim vem o acidente do carro. Aí sim você cai sobre o mundo. Deu para entender? Faz sentido, não faz? Mas você percebeu que o sofrimento na carne é cláusula de exceção? Normalmente a gente faz isso? A gente reencarna e é excelente filho, excelente esposa, excelente pai, Não, normalmente a gente se entrega aos interesses pessoais. Concorda? A gente comete equívocos. E quando chega no dia da expiação, e aí, pagou com bem? Não. É quase que unânime esse não. Não. Então vem o quê? Agora vem a cláusula de exceção, que é o quê? Sofrimento. Deu para entender? Sofrimento. Ok. Até aqui tudo bem? Se você tivesse que fazer uma placa para botar no seu quarto, sabe qual placa eu sugeriria? A gente está no mundo de expiação e provas. A maioria das pessoas aprende no ESG que é natural sofrer. Não é natural, é estatístico. Falar que é natural é uma ofensa a Deus, porque se Deus tivesse sentimento de chorar, ele choraria. Matou. Aí, ó, quebrou as pernas, não era para quebrar as pernas. Era para praticar o bem, para não ter que quebrar as pernas. Olha o câncer, não era para ter câncer. Era para praticar o bem, para não ter o câncer. Deus deixou chorar. Né? Então a placa seria assim: ninguém está fadado a sofrer. Todos nós estamos sujeitos a sofrer. Percebe a diferença? Porque a gente aprende no ESD que todo mundo está fadado a sofrer no espaço em provas. Parece que é uma herança que a gente traz aí das catequeses das outras encarnações, ou mais antigo ainda, né? Que está vinculado diretamente à lei de Talião, que é uma lei de 3.600 anos atrás. Parece que a gente ficou tanto tempo submetido à lei de Talião que, mesmo fazendo ESD na doutrina espírita, parece que a gente está fadado a sofrer. Ninguém está fadado a sofrer. Todos nós estamos sujeitos a sofrer, porque a gente só vai sofrer se a gente não praticar. O bem é lei universal, que vai com todos os espíritos do universo inteiro, não é da Terra, não. Misericórdia eu quero, sofrimento não. Exatamente. Misericórdia eu quero, sofrimento não. A gente tem que sedimentar esse raciocínio. A gente está sedimentando agora, né? Vamos chamar aquele sofrimento que é exceção, porque a gente não praticou bem, de escândalo. Mas não escândalo no sentido de repercussão negativa de um fato. Que a gente, aqui no Brasil, quando fala escândalo, o marido traiu a mulher traiu o marido, né? Escândalo, né? Fulano foi preso, que escândalo. Não é esse, não. Escandalon em grego, né, que é o grego antigo, significa armadilha. Então, o escândalo que está na Bíblia vem de escandalon, armadilha. Só que é óbvio que Jesus não falou escandalon, porque Jesus se comunicou em aramaico. Jesus só se comunicava em hebraico, a título de curiosidade, em momentos litúrgicos. Desde quando o povo judeu ficou preso, escravo na Babilônia, é que eles foram mudando paulatinamente o idioma deles de comunicação do dia a dia, do hebraico para o aramaico, contra o convívio com o povo de Arã, os arameus. Então, quando Jesus chegou, já tinha bastante tempo que eles se comunicavam em aramaico. Então, o que saiu da boca do Cristo? Lembrando, quando foi traduzido pelos tradutores informais, a palavra que saiu da boca do Cristo foi traduzida para qual que eu falei agora? Escandalon, em grego, koiné, que era o grego da época de 9 vocais, que significa armadilha. É importante a gente saber essa etimologia. E da boca do Cristo, qual palavra que saiu? Skoslav. Skoslav, em hebraico primitivo, significa pedra de tropeço, porque não existe uma terminologia, uma tradução em grego koiné, que significa pedra de tropeço. Então, o mais perto que daria para traduzir para o português seria para isso aí. O que saiu da boca do Cristo é: a pedra de tropeço é necessário. Ou seja, se eu quebrei as pernas de alguém, na próxima encarnação seria necessário eu, num dado momento da minha trajetória, me deparar com uma pedra de tropeço. Eu caí de cima do burro e quebrar meus pés. Deu para entender? Ou seja, eu não chegarei ileso até o final da encarnação. Um câncer, pedra de tropeço. Deu para entender? Um bandido que atirou em mim e eu fiquei paraplégico. A arma dele,
Isso aí foi ao acaso? A gente aprendeu da doutrina espírita que acaso não existe, né? Você pode ficar com rebeldia em relação a quem atirou. Mas falar que foi ao acaso, não. Né? Você não merecia aquela bala, não. Segundo Jesus, isso aí é o quê? Pedra de tropeço. Então lá em Mateus 18, Mateus 19 fala do Cristo. A pedra de tropeço se faz necessária, mas ai através de quem vem a pedra. Ai quem for o responsável pela pedra de tropeço. Lembra dessa fala dele? O escândalo é necessário, mas ai através de quem o escândalo venha. Eu só mudei o escândalo. Eu poderia falar armadilha aqui em grego, né? Mas eu falei da forma que os judeus entenderam. A gente está tentando se colocar no lugar do ouvinte do Cristo, para entender Jesus. Jesus falou pedra de tropeço. Então vamos separar por parte. Se eu não praticar o bem, faz de conta que as leis principais, como essa, por exemplo, o escândalo é necessário, são cláusulas constitucionais. Existe no Brasil alguma lei maior que a Constituição? Sim ou não? Não. Não tem, juridicamente não tem, Não é. correto? Existem leis infraconstitucionais? Várias, até as leis condominais são infraconstitucionais, lei do inquilinato, correto? Alguma lei infraconstitucional pode ser superior à lei constitucional, sim ou não? Não. Então, perceba, uma coisa que a gente aprende na faculdade de Direito. A lei constitucional, além dela ser insuperável, ela é o cimento que liga uma lei à outra. Entendeu? Quando eu vou redigir um contrato de aluguel, no contrato tem que ter esse cimento. Eu não posso burlar, eu não posso ferir a Constituição em nenhuma das cláusulas, nem nas alíneas de um contrato eu posso ferir a Constituição. Deu para entender? Então a Constituição Federal, nada. Então existem leis de Deus que são cimento, que está enraizada. Essa, por exemplo, o escândalo é necessário. É uma lei constitucional. Certo? Só que existem leis infraconstitucionais que precisam de um acontecimento para ser ativado. Ela não fica lá parada. Se acontecer isso, ativa. As agências reguladoras, por exemplo, ela fica quietinha. Mas se alguém infringir uma lei de trânsito, entendeu? Vamos pegar uma lei infraconstitucional que fica parada. Qual? O amor cobre uma multidão de pecados. Ela está paradinha. Então, se a pessoa não praticar o bem, o que vai acontecer? Constituição. O que a Constituição diz? O escândalo é necessário. Se a pessoa se moveu e praticou o bem, aí vem o quê? A ativação da lei infraconstitucional, que é uma lei que está abaixo da Constituição. Que é o quê? Cancela a expiação, acidente de cair de cima da escada, cancela. Por quê? Porque uma lei infraconstitucional foi ativada. O amor cobre uma multidão de pecados. Foi ativada. Deu para entender até aqui? Ele não vai ter que cair de cima da escada e quebrar o pé. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está dando para compreender essa analogia que eu estou fazendo? Beleza. Eu reencarnei, a probabilidade de eu praticar o bem e me livrar da Constituição, da lei constitucional, é muito pequena, concorda? Por quê que é muito pequena? Porque é difícil praticar o bem? Não, porque eu tenho as minhas más inclinações, meus maus pendores. Então, se eu fui um capataz, que eu quebrei as pernas, feri, ceguei, etc., estuprei as escravas, e Deus parcelou essa dívida, você vai ter um balcão, você vai ser assediado sexualmente, você vai quebrar os pés. Eu não vou te dar tudo que você está pedindo, eu vou te dar um pedacinho do que você está pedindo, que isso aí você suporta, você não vai se matar. Até aí tudo bem? Eu aceitei. Qual é a probabilidade de eu escapar disso? Pequena, muito remota. Por quê? Porque eu me conheço. Eu me conheço. Imagina aí se eu matei 50 na encarnação passada. Qual a probabilidade de eu matar 0 nessa? Seja racional. Esquece seu espírito apedrejador. Qual é a probabilidade, se eu matei 50 na encarnação passada, de nessa eu não matar nenhuma? Qual a probabilidade do aluno que tirar 0 e 1 na prova de inglês começa a tirar 10, 8, 9, 10? Na semana que vem, vai ter prova semana que vem. Aí o aluno que historicamente só tira 0, 1, 0, 0, 1. Aí do dia para a noite, ele vira nativo do idioma inglês. Ele tira 10 até na fluência. Qual a probabilidade disso acontecer? Pequena ou muito pequena? Muito pequeno. Quase nula. Agora, qual a probabilidade de 0 e 1 na nota do inglês, ele tirar 3 ou 4? A probabilidade aumentou muito?
Aumentou, não aumentou? Então, a probabilidade de uma pessoa que matava 50 nessa encarnação matar 0 é a mesma. É quase nula. Para quem tem a mente fantasiosa, milagre existe, blá blá blá, fala, o discurso é todo contrário. Não, mas Deus pode operar no coração dele, blá blá blá. Na minha mente, eu sou muito cético. Por isso que eu fui ateu até 2012. Vou ter probabilidade estatística, correto? A pessoa vem cometendo uma série de infrações morais, normal, na idade espiritual que ele se encontra, normal. A gente já foi assassino, ladrão, estuprador, ele vem cometendo. Só que a natureza não dá saltos, ninguém vira santo da noite para o dia. Ele pediu a Deus, implorou, Deus falou, pratica o bem, porque está em todos os contratos, é uma cláusula pétrea, Deus tem filho predileto. Só que para a realidade dele, daquela pessoa, de escapar do sofrimento, é muito remota. Por quê? Porque ele sabe das más inclinações que ele possui. Até aqui tudo bem? Estou indo bem devagar com cuidado para entender livre-arbítrio. Correto? Só que ele quer muito não sofrer. Aí eu vou fazer uma pergunta capciosa. Uma pergunta para espíritas. Quiz espírita. De acordo com a lei da natureza, é possível alguém fazer uma programação reencarnatória programando praticar o mal? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Quando a pessoa é muito infantil espiritualmente, ele não tem nem discernimento entre encarnado e desencarnado. Aí algum espírito benfeitor programa a reencarnação para ele. Se é espírito benfeitor, a resposta já é não, não tem como. Quando ele adquire certa lucidez espiritual, ele já está naquela vibe de preciso evoluir. Porque ele adquiriu o quê? Lucidez espiritual. Quando ele adquire essa vibe, preciso evoluir, existe a possibilidade dessa criatura que já começou a se despertar como espírito, perceber mundo encarnado, mundo desencarnado. Existe a possibilidade de ele programar para praticar o mal? Não. Eu quero matar 55 agora, porque 50 foi pouco. Existe isso? Não, sabe por quê? Porque ele ficou 200 anos sofrendo e ele implorou a Deus para sofrer na pele, na carne que fez o outro sofrer. Então existe alguma chance de ele programar? Eu sou masoquista espiritual, eu quero matar 50 agora, estuprar o dobro. Existe isso, gente? Não. Então o que existe é totalmente o oposto. Eu não quero sofrer, porque Deus fez uma proposta maravilhosa. Se você quiser ser livrado do estupro, deixar de ser estuprado, porque ele pediu para ser estuprado 30 vezes. Deus sabia que ele ia cometer suicídio. Não, você vai ser estuprado uma vez. Mas você só vai ser estuprado uma vez nessa encarnação, se você não praticar o bem. Ele vai querer ser estuprado? Ele nem sabia que tinha essa possibilidade. Deus que falou para ele. Quando falou Deus, não foi Deus ali, sentou, botou a cadeira na frente dele, não. Foi um enviado de Deus, Espírito, evoluído, blá blá. Ele vai querer aproveitar a oportunidade, concorda? Bom, eu achei que só podia me livrar dessa dor moral se eu fosse estuprado, se eu tivesse a perna quebrada, fosse cegado. Mas já que existe a possibilidade de praticar o bem e me livrar dessa dor, o que ele vai gravar no coração dele antes de reencarnar? Pensa comigo. O que ele vai gravar no coração dele antes de ele ir para a carne? Eu preciso praticar o bem. Mas ele vai falar isso só uma vez? Vai virar um mantra. Um mantra. Eu preciso praticar o bem. Eu preciso. Alguém chama ele, para. Eu preciso praticar o bem. Ele fica concentrado ali. Eu preciso praticar o bem. Eu preciso. Isso funciona? Esse mantra de ficar repetindo o que precisa. Funciona. Lembra da história de Chico, da mãe de Chico, a dona Maria João de Deus, que combinou, Chico que conta isso, que combinou com a dona Cidália Batista, que foi a madrasta de Chico, a boa graça que acolheu Chico. E no plano espiritual ela recebeu a dona Cidália Batista, que ela desencarnou quando Chico era adolescente, abraçou, agradeceu a dona Cidália, muito obrigado por ter cuidado do meu filho. Você aceita nascer minha filha na próxima encarnação? E a dona Cidália, sério? Eu gostaria muito. E o que você gostaria de ser? Uma aptidão que você gostaria de ter, que você nunca teve nenhuma encarnação. Aí ela falou, eu gostaria muito de tocar piano, nunca toquei nenhuma encarnação. E a dona Maria João de Deus falou, então vou imprimir no meu coração, pedir a Deus, eu imprimir com muita força, para que eu te coloque uma aula de piano, quando você tiver 8 anos. Ou seja, essa questão de mantra, de vou praticar o bem, vou praticar o bem, vou praticar o bem, fica gravada. Então você está aqui acordada, em estado de sonambulismo, como nós estamos, acordado com o pai, está sonambulismo espiritual. Porque todo mundo aqui tem sono, você sabe, né? Só está acordado quando dorme. Aí você para, aí você lembra de tudo, porque você nasceu filha de fulano, porque você está com câncer, porque você está...
parente difícil, porque está sem dinheiro. Agora ninguém lembra. Está sentindo a pele, mas lembrar por que você pediu, implorou a Deus para passar por isso, não lembra. Concorda? Então está todo mundo aqui em estado de sonambulismo espiritual. É outro exercício que a gente tem que fazer, que é sonambulismo. Então a pessoa está lá, a pessoa que matou 50, eu não vou matar, eu não vou matar, eu não vou matar, eu não vou matar. Aí reencarna. Qual a probabilidade de uma pessoa que tirava 0 em vez de tirar 10? Quase nula. Qual a probabilidade da pessoa que matava 50 começar a não matar ninguém? Quase nula. Mas qual a probabilidade de ele reduzir muito esse número de 50? Se a persistência dele for muito grande. Fala para mim. Grande. Se ele matar 30, para Deus foi um grande avanço ou um pequeno avanço? Grande. Deus mataria, vamos pegar o filho pródigo, Deus mataria uma ovelha por causa desse avanço? Cristiano, ele matou 30. Aos nossos olhos de apedrejador, não. Mas Deus, que sabe que morte não existe, que a pessoa, inclusive, que morreu, precisava passar por aquilo, que a bênção é uma dor, blá blá blá. É lógico. Olha o avanço. Meu filho tirava 0 na prova. Está tirando 5? Eu gostaria de um 10, mas parabéns. Quando o assassino que matou 30 voltar para o plano espiritual, sabe o que Deus fala? Parabéns, você avançou muito. A gente não, né? A gente vai apedrejar, porque o bandido é um bandido desencarnado. Eu não posso falar isso na casa espírita, porque as pessoas estão loucas por política. Mas Deus está vendo o quanto que a criatura evoluiu. Volta a fita até o momento do primeiro assassinato. Ele vai matar 30, tá, gente? Que para Deus vai ser um grande avanço, vai matar uma bezerra, fazer um churrasco. Parabéns, aí, você evoluiu. E o homem de bem, que não matou nenhum, mas não evoluiu nada, vai achar que Deus vai fazer um churrasco para ele. A gente entendeu muito mal a parábola do filho pródigo. A gente entendeu muito errado a parábola do filho pródigo. Volta a fita, vamos lá. A pessoa que implorou a Deus para não matar. Eu não vou matar, eu não vou matar, eu não vou matar. Só que ele tem a má inclinação dele. Ninguém se elimina de má inclinação do dia para a noite. Substitui o matar do espírito infantil, que está no prezinho, para o mentir, que está no nosso estágio evolutivo, aqui no 9º ano do Fundamental 2. Mesma coisa. Mesma coisa. Se uma pessoa é mentirosa, é orgulhosa, qual a probabilidade dela ser santa na próxima encarnação? Não mentir, não ser orgulhosa. Quase nula. É um processo. Se para a gente é um processo, para o assassino também é. Deu para entender? E quando fala assassino, a gente pode se colocar também, porque todos nós estivemos nesse estágio evolutivo. Ou alguém saiu de lá do maternal e já foi para o 9º ano. Pronto. Eu não precisei passar pela alfabetização, pelo primeiro ano, porque eu sou espírito puro, Deus me criou santo. Ninguém, né? Em pensar assim é orgulho. Olha aí. Ok. Estou aqui para matar a primeira vítima. A mão vai fazer assim, ó. Eu vou hesitar com H, tá? De querer desistir. Ele vai e puxa o gatilho. Pô! Puxei o gatilho. Ele tem mais 29, né? Ele é tão persistente que ele vai matar 30, não 50. Puxei o gatilho. Quando ele puxou o gatilho, foi livre-arbítrio dele? Sim ou não? Agora as pessoas estão até com medo de responder. Não era isso que ele queria, mas foi isso que ele fez. É aqui, nessa cozinha? É. Aqui dentro do salão? Vocês estão ouvindo? Só eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Tem uma buzina aí. É só uma alarme. Tá lá fora? O carro que eles falam aí. Parece alarme de trem. Parece. Alarme no ônibus. Oi? Alarme no ônibus. O Whindersson. Ônibus. Eu botei os postos Vou botar no vocês no dia. carro. Esse alarme é bom. Volta aqui, porque aqui está no ápice do estudo. O ladrão puxou, o assassino puxou, né? Ele puxou. É livre-arbítrio? A nossa língua fica coçando, porque a gente é apedrejando ainda. A gente gosta de apedrejar as pessoas. A nossa língua fica coçando e fala, é sim, ele bateu porque quis. Né? A gente fala isso, porque a gente tem um hábito de apedrejar. Até hoje. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, faz de conta que você é Deus agora. Está do lado de Deus, vocês estão olhando. A pergunta é, ele espiritualmente queria matar? Sim ou não? Ele sabe as consequências de matar para ele. Espiritualmente ele queria matar? Não. Então, já que ele puxou o gatilho e espiritualmente não queria matar, muito pelo contrário, porque ele ficou naquele mantra, eu não vou matar, lembra? Aí ele está aqui acordado, vem a amnésia, ele se entrega aos maus pendores, como todos nós nos entregamos, sabe?
reunião de família, quando a gente fica falando mal dos outros pela costa? Maledicência. É a mesma coisa que assassinato para a idade daquela pessoa, sabia? Quando a gente pratica maledicência, a gente está tirando nota 2 naquele quesito. Quando o bandido que está no prezinho mata, ele está tirando nota 2 na disciplina dele. Para Deus é tudo aluno ruim. Para Deus ele não divide. Assassinato é mais grave que a maledicência. Assassinato é mais grave que a mentira. Ele não divide assim não. Ele divide. Para você fazer um círculo, você está no ensino médio. É fácil ou difícil? É fácil. Então, se a pessoa do ensino médio fizer o círculo, a nota que ela vai vencer é meio ponto, de tão bobo que é. Agora, o aluno do maternal, se fizer o círculo, a nota tem que ser 10. Percebeu? Deus enxerga dessa forma. Ficou claro agora como é que Deus nos enxerga os nossos erros, os nossos equívocos? Não foi Deus que redigiu aqui a código penal, não. A lei de Deus funciona um pouquinho diferente. Ok. Se a pessoa que puxou o gatilho não o fez por livre-arbítrio, ele fez por quê? Aí você vai ficar começando a procurar nomes, significados na sua cabeça. Porque livre-arbítrio você sabe que não foi, né? Qual é o livre-arbítrio dele? Eu falei aqui antes de reencarnar, qual é o livre-arbítrio dele? Não matar. Ele tentou gravar isso nele. Vamos pegar aqui para o nosso estágio evolutivo, porque o espírito apedrejador dentro da gente fica interferindo. Então vemos aqui, a gente falou, não vou falar mal dos outros pelas costas, eu não vou falar mal dos outros na reunião de família, eu não vou falar mal dos outros no churrasco de família, eu não vou falar mal dos outros. A gente reencarna. Ficou melhor, né? Porque não é o assassino, é a gente. Aí a gente não vai apedrejar a gente mesmo, porque a gente não apedreja a gente mesmo, né? Aí qual é a probabilidade de a gente falar mal dos outros na reunião de família? Pequena, média ou grande? Grande, mas vamos falar bem menos do que na última encarnação. Quando a gente fala mal dos outros, vamos falar maledicência, que é o nome do crime. Quando a gente comete maledicência, quando eu falo crime, nós vamos de Deus, tá? A infração espiritual. Quando a gente comete ali aquela infração espiritual de falar mal dos outros, a gente fez porque isso espiritualmente falando? A gente queria? Não. Antes de reencarnar, a gente fez o quê? Não vou falar mal dos outros, não vou. Maledicência é uma coisa horrível, até covarde, porque a pessoa geralmente não está presente para se defender. Eu não vou falar mal dos outros. Se a gente falou mal, digamos aí, 800 vezes na última encarnação, é até pouco, né? A gente fala mal dos outros muito mais do que isso, né? Na encarnação. Se a gente falou mal 2.000 vezes e a gente gravou no nosso psiquismo que a gente não vai falar mal, pode ser que a gente seja um excelente aluno e fale 800 vezes mal dos outros. Deus mataria um bezerro quando a gente chegasse lá? Sim. Por quê? Deus olha a evolução, não a quantidade de vezes que praticou mal. A evolução espiritual. É isso que Deus olha. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai olhou o dinheiro que você gastou da herança. Ele olhou isso? Não, meu filho evoluiu, ele voltou e matou o bezerro. Deus olha a evolução. Matou 50, matou 30 agora? Mata o bezerro. Nossa, ele saiu de 50 para 30. É isso. Então, se o cara puxa o gatilho, não é livre-arbítrio, isso todo mundo já entendeu. Não concordou muito por causa do orgulho, mas já entendeu. Então é o quê? Aí a gente vai buscar palavras, né? Por falta de palavras, vamos chamar a partir de hoje de arrastamento. Ele foi arrastado a puxar o gatilho por quem? Pela força do hábito. Deu para entender? Arrastamento. Má inclinação. E ele se saiu muito bem, porque quando ele morreu, ele, ao invés de matar 49, 48, que seria um avanço horrível, um pouquinho, é a mesma coisa que o inglês saiu do 0 para 1, ele foi para 30. Deu para entender? Avançou muito. E na próxima encarnação, se ele mantiver essa persistência, de 30 ele vai para quanto? Para 15. Nossa, 50% de avanço é muito avanço. E depois, daqui a algumas encarnações, que ele já vai ter saído do Fundamental 1, da primeira série do Fundamental 1, ele já vai estar na quinta série. Não vai matar ninguém, ele vai roubar, vai fazer outros crimes, falar mal da vida dos outros, mentir, né? Se vai descer quando é elogiado, mas matar não. Mas ele foi persistente 5 encarnações. O que é 5 encarnações do Espírito? Não é nada. Para a gente é muita coisa, para Deus é o quê? Nada, é assim, ó, 5 encarnações, 1000 anos. Não é nada. Concorda? É assim, ó. Eu preciso de 5 encarnações para parar de matar. Eu estou matando 50 ainda. E ele é muito bom, ele é dedicado, ele está estudando, ó, do 0 agora eu estou estudando 3, agora eu estou estudando, manda outra prova aí, tirei 5, e agora? Pronto, agora eu fiquei fluente no inglês, estou tirando no máximo no max, fiquei fluente no matar. Deu para entender? Se eu puxei o gatilho, quer dizer o quê? Arrastamento.
Se eu não puxei o gatilho, a probabilidade de eu não puxar é muito pequena, concorda? Se eu vim matando 50, e se eu não puxei, qual o nome que a gente dá? Se eu puxei, arrastamento. Porque o meu desejo central é não matar. Bota essa palavra na sua cabeça, desejo central. Desejo do espírito. Se eu não puxei, ou melhor, se eu puxei, arrastamento. E se eu não puxei, é o quê? Livre-arbítrio. Você falou o quê? Livre-arbítrio. Eu vou só adicionar, fazer uma correçãozinha. Cumprimento do livre-arbítrio. Qual era o livre-arbítrio dele? Não matar. E na hora da prova, ele não matou. Então, esse nome a gente vai falar. Cumprimento, se cair no Enem desse ano. Cumprimento do livre-arbítrio, se ele não matou. Se ele matou, arrastamento. Na reunião de família, se eu entrei no barquinho da maledicência e falei mal, arrastamento, porque eu não queria falar mal, espiritualmente. E se eu resistir, botei um copo de água na boca, o André Luiz recomendou, André Luiz não, Lísias, né? O enfermeiro de André Luiz. Tô doido para falar mal da minha sogra, né? Falar mal de que a gente não conhece. Você fica só pensando. Fica só pensando. Né? Ó, presta atenção. Uma coisa é não falar mal. Você não vai sair do barquinho da maldade, sabia? Ué, mas eu não falei mal. Só que você está gostando de ouvir o mal. A gente só sai do barquinho da maldade porque não falar mal é deixar de remar o barquinho da maldade. Se você gosta de ouvir, você ainda tripula no barquinho da maldade. Quando você passa a incomodar, a pessoa está falando mal, está falando da vida dos outros. Hoje, graças a Deus, nessa imperfeição, acho que já tem algumas encarnações que tem um pavor de maledicência. Quando alguém chega aqui e fala, quando alguém pergunta se você é separado, divorciado, sua ex-esposa fazia como assim? Eu prefiro não falar, porque para eu falar, eu vou ter que diminuir ela. Então eu prefiro não falar. E a pessoa fica na curiosidade, porque não tem outra forma de falar a minha opinião, ou os fatos como aconteceram, sem diminuir a imagem dela. Entendeu? Quando eu chego na reunião de família, está lá aquela fofoquinha, já fica afastado. O mais afastado possível para eu não ouvir. Então, pelo menos nesse quesito, eu sou bastante imperfeito, mas na maledicência não, tem dá até arrepio. Mas digamos que a pessoa ainda gosta, ou não fala, ou gosta de ouvir, está no barquinho do maldade. Ou se não está remando, está tripulando. Né? É um processo. Depois de 5 encarnações, se ela for persistente, ela vai ter asquereza. Não quero nem chegar perto do grupinho que fala mal dos outros. O movimento espírita mais tem, concorda? As briguinhas, os melinhos do movimento espírita. Porque não fica mal do outro, eu posso. Né? Espírita. Né? Agora vamos lá para o outro lado, para encerrar o estudo. Ficou claro que é livre-arbítrio? Não foi fácil, não. Olha o tanto de cuidado que eu tive que fazer, de introdução, etc., para poder a gente adquirir convicção. Mesmo o orgulho falando o contrário, não, ele matou o que é isso, né? Olha o quanto que o apedrejador, é até bom, porque a gente vê o quanto que o apedrejador interfere no nosso modo de pensar. Não interfere? Interfere bastante. Agora, a pessoa que teve a bala na cabeça. A pessoa não puxou o gatilho. Ela vai ter que morrer? A pessoa resolveu não estuprar. Ela vai ter que ser estuprada? Sim ou não? E aí? A pessoa que passou no bosque 3 horas da manhã e o estuprador falou não, contra todas as probabilidades, porque ele tirava 0 em inglês, a chance era de tirar 0 de novo ou 1, ele foi lá e tirou 3, pum, logo na vez dela. Aí o ser humano que fita os acontecimentos pelos olhos da carne vai falar o quê? Graças a Deus, Deus é o Senhor, Deus livrou ela, e pronto. Você vê lá nos comentários do Facebook, isso. Graças a Deus. Pensamento equivocado. Foi ela que implorou a Deus para ser estuprada, por quê? Porque ela fez isso em muitas encarnações. E a forma dela ficar quente com a consciência é ou pratica o bem, ou sofre o que fez outro sofrer. É lei da natureza. Deus não permite que nenhum filho seu sofra inutilmente, porque Ele nos ama muito mais do que nossa mãe nos ama, porque nosso pai nos ama. Então, espiritualmente, vamos ser racional. Esquece esse negócio de mente poética. Graças a Deus, com a salvação. Ela vai ser estuprada? Uma semana depois, a espiritualidade vai organizar tudo para que a dívida seja paga. Se ela chegou àquele ponto de pagar a dívida com a dor, é porque ela não vinha praticando o quê? O bem. O amor cobre. O amor, uma multidão de pecados. Chegou na cobrança da dívida. O cara não puxou o gatilho, ou melhor, não estuprou, ou não roubou, ou não bateu. O que importa? A programação dela. Uma bênção. João de Jesus fala o quê? A dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. A bênção não veio naquele momento. Aí você fala, nossa, Cristiano, chamar agressão de bênção?
bota a culpa da Joana para discutir com ela, não comigo, tá? Joana, fala que a dor é uma bênção. Eu posso contar um caos para ilustrar aqui a situação? Em João Pessoa a gente tem um passeio matinal ali na calçadinha. Né? O trânsito fica parado, não passa carro, só pessoas caminham. Uhum. E certo dia, eu fui caminhar. Não. Para registrar. Não. Eu fui caminhar. E aí, de repente, eu vou pelo meio da pista, porque tinha muita gente aqui, eu vou aqui. De repente, uma pessoa chega do meu lado que era uma amiga, colega de faculdade. Fazia 20 anos que ela não me via, nem vice-versa. Ela disse: que alegria da luz eu me encontrar aqui. Eu estou muito feliz de ter lhe reencontrado. E eu também, vamos caminhar. Daqui a pouco eu observei que aqui da calçada as pessoas começaram a sumir. Foi ficando vazia a rua. Daqui a pouco ela também morreu. E eu fiquei sozinha no meio da pista. Aí quando eu encontrei algo errado, todo mundo foi embora, inclusive a minha amiga está muito feliz de ter me encontrado numa carreira dessa, nem me avisou que ia correr. Quando eu me virei, lá vinham 3 rapazes, uns assim quase da sua altura. Então não tinha mais ninguém na rua, para onde eles iam? Para o meu lado. Eu percebi a situação, me enchi de compaixão, porque foi uma coisa natural em mim. Eu vou até fazer o gesto, eu me virei. Eles vinham, quando eu olhei que eles vinham a uma distância de uns 8 metros. Eu fui lá e disse: menino, o que vocês estão fazendo aqui essa hora, criatura? Isso é a hora de vocês estar aqui, 6 horas da manhã, e a mãe de vocês em casa esperando, a noite toda. E eles ficaram sem ação. Mas eu estava fazendo aqui naturalmente, também não estava em teatro não. Aí eu peguei, aí quando eu vi, um estava com um punhal aqui, uma arma, né? Foi o que ficou do lado esquerdo, disse assim: tia, sabia que eu tinha 17 anos? Que eu tenho 17, meu filho, você pode ter 50. Para mim, você é criança, é meu filho. Aí o outro disse: tia, me dê esse boné. Eu disse: meu filho, isso é boné de mulher, não dá certo para você não. Vamos caminhar. E eu levando eles para caminhar. Quando eu cheguei mais na frente, o outro disse assim: rapaz, deixa a tia. Gente boa. Deixa a tia. Aí subiram uma barreira lá, uma mata, e os homens corajosos de uma pessoa começaram a chegar. Saí de deixar das barracas e a minha amiga nunca mais viu. Sim, vi depois de 20 anos de novo, não foi Pra quem tá vendo o vídeo depois aí, ó, corajosos, entre aspas. Mas eu, nessa hora, eu só senti mesmo, foi compaixão naquela Pô, olha que conduto bacana. Que sei. nos sirva de exemplo, né, gente? Mas é perigoso também, viu? Vem alguém se assaltar, menina, essa arma aí, tira esse 38 aí, vem cá. Não, não faço. Se pedir o boné, entregue. Mas nessa hora, pra mim, eu estava lidando com crianças. Seu onde quase estava limpo. Agora vamos, presta atenção. A pessoa que se livrou. Eu vou trocar o estupro porque é um crime que acontece todo dia. Que a pessoa que foi estuprada implorou, porque ela estuprou pessoas na vida passada e tal. Mas eu vou trocar por roubo, certo? Ou violência, certo? Ou latrocínio, que é os dois. Roubo seguido de violência. Ok. A pessoa: não vou roubar nem vou agredir. Né? A pessoa que tinha que ser roubada e agredida, ela escapou? Agora vamos lá. Por que ela está passando por aquelas situações de ter que ser roubada? Ela tem que ser roubada? Ela tem que ser roubada? Vamos resgatar Jesus, Mateus 18? O escândalo foi Jesus que falou, filho, não. O que quer dizer escândalo mesmo? Escândalo? Armadilha. Armadilha é necessária? Não, Cristiano, eu não gostei de armadilha, não queria que da forma que saiu da boca de Jesus. A pedra de tropeço é necessária? Segundo Jesus, não segundo Cristiano, não. Segundo Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Então ela tem que passar por aquilo, mesmo que a pessoa tenha declinado, a pessoa que agredir, sim, semana que vem. O que a espiritualidade faz para que isso aconteça? Anote aí que é a palavra principal do estudo: probabilidade. Sabe por quê? Senão você vai falar, então quer dizer que para ela pagar o que deve a Deus, sempre vai ter que existir um criminoso? Não. Probabilidade. Quem está tirando 0 em inglês? É assim. Vamos colocar no caminho dele. Quem tem a maior probabilidade de agredir na hora do assalto? Aquele dali, porque ele já fez isso 100 vezes na encarnação passada. Aí vem a espiritualidade e coloca no bosque, onde ela vai ser assaltada, vai ser agredida. Por quê?
Porque aquela criatura, a espiritualidade tem todo o histórico. Ele está tirando 0 em inglês há tanto tempo, não é possível, ele vai tirar 10 agora. Você entendeu? Ele já fez isso 100 vezes na encarnação passada. Mas a espiritualidade quer que ele faça aquilo? Jesus quer? Deus quer? Não. Mas qual é a probabilidade dele fazer? Por causa do estágio evolutivo dele? Muito alta. Então botou no caminho, por questão de prova. E a maior prova que Deus não quer, que Jesus não quer que ele roube e agrida, qual é? O escândalo é necessário. Mas, através de quem o escândalo venha. Por que Jesus falou isso? Para falar que aquela pessoa que puxou o gatilho, que bateu, ela foi totalmente contra as leis de Deus. Mas foi inevitável para ela naquele momento. Porque a natureza não dá salto, ela não sai do 0 para a nota 10, de uma hora para outra. Jesus só falou isso para falar: eu sei que você vai agredir, por causa do seu estado evolutivo, mas eu não aprovo. Aí a pessoa foi lá e foi agredida. Você não precisava ter sido agredida, porque você podia ter praticado bem. Mas já que você não praticou bem, tudo bem. Por uma questão de probabilidade, a gente vai botar você no caminho de alguém que está tirando 0 em 1 naquela disciplina de agredir. Deu para entender, gente? Então, o escândalo necessário é porque ela não cumpriu com a cláusula principal. O amor cobre uma multidão de pecados. A pessoa que agrediu, Jesus não aprova, mas ele sabe que é normal no processo evolutivo, que ninguém vira santo da noite para o dia, que a pessoa está tirando 0 em 1. Aí vem a espiritualidade e coloca. Lembra da pergunta do livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta: se alguém tiver que desencarnar num acidente de escada, os espíritos vão fazer um degrau e ficar podre? Mais ou menos essa pergunta. É que eu lembrei agora dessa pergunta. Qual foi a resposta do Espírito de Verdade? Não. Ele vai intuir a pessoa que está descendo a escada a pisar num degrau que já está podre. Probabilidade. A espiritualidade não vai fazer a pessoa puxar o gatilho, assim como também não vai fazer o degrau ficar podre. Deu para entender? Essa questão do degrau é muito filosófica, tá? Para a gente sair para esses outros exemplos. A espiritualidade não sugere ninguém estuprar. Probabilidade, qual é a chance daquela pessoa estuprar? Infelizmente ela vai estuprar. Qual é a chance? É alta, porque ela estuprou 100.000 vezes na última encarnação. Deu para entender? Aí se a pessoa não estuprar, porque ela gravou no coração que ela não quer fazer isso, a espiritualidade vai comemorar? A espiritualidade que organizou tudo aquilo? Vai, óbvio que vai. Só que eles vão ter um trabalho danado para pegar aquela pessoa e botar no outro bosque. Ele vai ter outra pessoa com probabilidade de assaltar e agredir. Deu para entender? Quem sofre o escândalo só sofre porque não praticou bem. E quem puxa o gatilho só puxa porque ele foi arrastado a puxar. Arrastamento. Correto? O mau pendor dele, que está tirando nota baixa, nota baixa, nota baixa. Deu para entender até aqui? Então, esse é o esclarecimento de livre-arbítrio. É fácil entender? Não. Tem que ir com cuidado. Lembra que eu falei lá atrás? É um encadeamento de raciocínio. A gente tem que ter um esforço muito grande para enxergar tudo sobre os olhos do Espírito. É todo um processo. Se eu estivesse explicando isso aqui para Emmanuel, para ele é fazer assim, né? Porque ele enxerga os acontecimentos com os olhos do Espírito há muito tempo. Não é verdade? Agora nós, e eu me incluo muito nisso, enxergamos todos os acontecimentos ainda muito com os olhos da carne. Então tudo demanda esforço. Esse grau de compreensão, que a espiritualidade já compreende há muito tempo, demanda esforço. Mas esse é o caminho. Então, livre-arbítrio, você viu alguém na televisão falar, matou. Aí você pode falar para o seu parente, você não vai entender o que eu vou falar, mas ele não fez isso por livre-arbítrio. Até explicar. Mas você sabe que não foi livre-arbítrio, é arrastamento. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje sempre. Muita paz a todos.